araras vermelhas, e tem contribuído para a manutenção, então, deste grupo de indivíduos aqui na cidade. Não só as grandes araras, mas a gente tem cerca de 12 psitacídeos morando aqui em Campo Grande junto conosco. Eu gostaria que passasse o vídeo, eu não sei se vai passar automaticamente. Então aqui uma arara vermelha se alimentando de um fruto de 7 copos, que é uma exótica, mas no slide anterior a gente tinha araras canindés comendo frutos de buriti, que elas também se alimentam bastante. O que acontece? Até recentemente, alguns anos atrás, as araras eram consideradas só predadoras de semente. Então, assim, araras e a maioria dos psitacídeos só predavam a semente, como vocês viram ali naquela imagem maior, onde ela pega um fruto, casca o fruto e come a semente. Porém, a gente já sabe hoje que elas são sim grandes predadoras de semente, mas acabam prestando um grande serviço ecossistêmico, que é a dispersão, e uma dispersão com os grandes mamíferos, porque elas levam esse fruto no bico, vão levar até mais de 1 quilômetro de distância, no caso da arara azul, que foi medido com binóculo, inclusive que mede a distância, e dispersa esses frutos então longe da planta-mãe. Então aí a gente acabou encontrando mais o serviço ecossistêmico prestado pelas araras como dispersora de sementes, além do papel dela como bandeira para a conservação, por ser espécies carismáticas, coloridas, que acabam encantando muitas pessoas, e com elas a gente acaba ajudando outras espécies. Só que quando elas chegaram aqui na cidade e encontraram oásis ou um banquete, vamos dizer assim, para se alimentar, com as espécies nativas e exóticas, elas também encontraram problemas com os prédios, com o trânsito, com carros, com as redes de energia. Só que elas estão aprendendo e estão ocupando este ambiente. A gente tem um artigo publicado agora em 2022, com a doutora Larissa Tinoco, que fez o doutorado dela com as araras aqui na cidade, falando do resultado dos últimos 8 anos sobre a perda de indivíduos, principalmente jovens e filhotes, por choque com rede de energia. Então as araras vêm aprendendo, e a gente também vem contando com o apoio do pessoal da Energisa aqui em Campo Grande para mudar alguns sistemas, quando principalmente está localizado perto de ninho, quando a gente identifica que é um problema repetitivo. Essas araras canindés, que hoje estão colonizando Campo Grande, então chegaram aí no começo do século, em 2000, 99 e 2000, acabaram encontrando esse ambiente rico e estão se reproduzindo muito bem. A cada ano que passa, mais ninhos são encontradas, elas ainda continuam em progressão geométrica na reprodução. E elas estão distribuídas no Brasil inteiro. Hoje já tem, inclusive, várias cidades, inclusive cidades históricas que no passado tiveram araras, hoje estão voltando a ter de novo, porque elas estão se espalhando. No Rio de Janeiro, inclusive, tem um projeto chamado Refauna, que eles pretendem devolver as araras canindés para o Morro da Tijuca. Então elas estão espalhadas porque são aves que acabam se adaptando facilmente a esses ambientes antropizados, tendo alimento, tendo locais para reprodução, elas estão aí colonizando e estão vivendo bem, inclusive com o desenvolvimento.
Então essa é a espécie mais abundante aqui em Campo Grande, a gente encontra ela o ano inteiro, principalmente no período reprodutivo, onde temos vários ninhos marcados e monitorados aqui na cidade. Mas temos também outras araras, a arara vermelha que veio junto com as araras canindés, só que ela não fica o ano inteiro na cidade. Ela fica numa parte do ano, principalmente de janeiro a junho, no período de alimentação só. A gente ainda não encontrou ela se reproduzindo em ambientes naturais aqui na cidade. Talvez tenha um casal se reproduzido numa construção antiga aqui na cidade, mas a gente ainda não confirmou isso. Mas para alimentação, elas usam bastante a nossa cidade, a gente tem grupos grandes, já contamos grupos de mais de 27, 30 indivíduos juntos se alimentando aqui na cidade. E reproduzindo, então, em cavidades arbóreas ou troncos de palmeira morta, ainda não. As araras azuis também podem esporadicamente ser encontradas na cidade, a gente tem relatos disso, mas nossa equipe do Instituto Arara Azul nunca encontrou as araras azuis na cidade. Porém, já cadastramos ninhos a cerca de 12 quilômetros do centro da cidade, ali na região do Inferninho. Então, em 2015 foi cadastrado o primeiro ninho delas aqui na cidade. E um fato que não é comum em outras áreas onde ocorrem as duas araras do gênero Ara, a vermelha e a canindé, a gente tem indivíduos híbridos aqui. Elas estão se reproduzindo, cruzando entre vermelha e canindé, e os filhos, que também são férteis, também se acasalam e reproduzem ou com canindé, ou com outro híbrido, ou com arara vermelha. E o que a gente encontra então aqui na cidade é uma contribuição muito grande dos moradores que nos indicam, que nos informam não só os locais de ninho, mas quando as araras estão se alimentando nas suas residências, próximos a parques, próximos a reservas. Quem gosta de fazer fotos e sai também registrando as aves e principalmente as araras na cidade também nos manda. Então a gente tem, além da nossa equipe, contado com o apoio da população para catalogar várias espécies que elas estão se alimentando aqui em Campo Grande. Então, com relação à arara canindé, são mais de 30 itens. A gente já teve alguns trabalhos de iniciação científica desenvolvido com elas aqui na cidade. Mas elas também gostam de plantas exóticas, né? E aí a gente também tem bastante coco da Bahia plantado aqui na cidade, e alguns indivíduos aprendem a abrir mesmo fruto maiores que ela às vezes e se alimentar, beber da água de coco direto no pé. E tem gente que não liga, que está tudo bem, as araras podem beber, pode fazer sujeira, pode evitar, pode fazer barulho, mas tem um pequeno percentual da população que não gosta. E às vezes nos ligam para saber o que pode fazer se a arara está lá bebendo coco. Sinto muito, mas se ela descobrir o jeito de abrir o coco e beber, nós não vamos conseguir contê-las. Água na fonte. O próximo. E esse comendo frutos nativos, né? Muitas vezes os casais, os pais ensinando os filhos, aí já com frutos menores. Então você tem desde bocaiúva, acuri, pindó, serguela, acerola, manga. Manga sustenta muito os indivíduos de araras aqui da cidade. No período de reprodução, a gente encontra vários indivíduos com papo cheio de manga, porque eles se alimentam bastante deste fruto, que é exótico, mas que serve bastante de arborização na nossa cidade, e elas aproveitam para se alimentarem. E muitas vezes, nesses dois vídeos, vocês viram então elas predando, né? O próximo está aqui comigo. E aí, então, é nesse artigo aqui que a gente publicou em 2021, junto com vários outros colaboradores, inclusive a Fernanda Fontoura, nossa doutoranda lá da Uniderp, onde a gente, então, confirma, trabalhando aqui no Brasil, na Bolívia, em vários pontos, consegue confirmar que, além de predadoras de semente, elas são também dispersoras. Esse artigo ele foi tão acessado que a gente ganhou um certificado da revista, uma gratuidade para o próximo artigo,
pela importância que ele teve, porque até então elas só eram predadoras, né? E aí agora a gente sabe que não, que são dispersoras também de alimentos, dessas sementes, porque vocês podem observar agora nesses próximos vídeos. Pode passar, por favor. Aqui ela tá, era o outro, mas ele inverteu o vídeo, não tem problema. Aqui é o resto de fruto de siriguela. O próximo, vocês podem observar, ela vai beber a água e deixa cair sementinhas. Então ela está dispersando as sementinhas da planta. Super suculenta neste caso. Viram as sementes? E às vezes voando com esses frutos no bico, então vai levando para longe. O próximo eu acho que é da 7 copas. 20 minutos passa rápido, né? Já vai. Então, muitas vezes elas predam, mas às vezes pega um fruto, deixa cair, leva para longe, deixa cair, não se alimenta, então é aí nesse momento que ela está dispersando os frutos. E o que a gente tem então aqui para mostrar para vocês uma tabela, qual a quantidade, a gente não tem um trabalho específico sobre a alimentação das araras neste momento, estamos em preparação em alguns artigos, mas esse ainda não está concluído, quais são os itens alimentares consumidos pelas araras aqui em Campo Grande e em que época do ano, porque nos interessava saber se a cidade, porque elas comem vários frutos e sementes ao longo do ano, então se hoje não tem buriti, mas tem açoita-cavalo, então posso comer açoita-cavalo. Então elas vão andando na cidade, no entorno, para se alimentarem. Diferentemente das araras azuis, que comem poucos alimentos na natureza. Então essa foi as espécies que a gente encontrou de acordo com as estações do ano aqui na cidade. Algumas que florescem por um período maior. Mas o nosso trabalho é mais focado mesmo na reprodução dessas araras. E aqui vocês podem ver o ninho, os ninhos que a gente tem cadastrado dessas araras aqui na cidade. Em azul, os pontinhos em vermelhos na zona rural, mas a gente trabalha mais mesmo na região urbana. E em preto, os ninhos que foram cadastrados de 2010 a 2021. Então são mais de 350 ninhos que são acompanhados anualmente aqui na cidade. Só que tem um detalhe importante, essas palmeiras, quando viram ninho, que são troncos de palmeira morta já, duram no máximo 6, 7 anos. Então não tem uma durabilidade tão longa quanto as espécies arbóreas no Pantanal, que a gente tem ninhos acompanhados há mais de 28 anos na mesma espécie. Então, em termos de futuro, se a gente quiser continuar tendo as araras aqui se reproduzindo, com certeza tem que estar replantando essas palmeiras, que é o principal local de reprodução delas. São 5 espécies de palmeiras que elas utilizam para se reproduzir aqui na cidade. E a gente acaba monitorando esses ninhos. Eu nem ia passar mais um slide, porque o vídeo ele já está quase acabando. Tem tido sucesso, elas colocam de 2 até 6 ovos, em média 3. Em alguns casos pode sobreviver os 3 filhotes, mas em geral são 2. E a gente então, antes desses filhotes voarem, a gente coleta sangue, faz uma análise dos aspectos sanitários, faz biometria, coloca um nanochip, coloca uma anilha e pode acompanhar. Desde o ano passado, inclusive, com medalhas, alguns indivíduos com medalhas, para que a gente possa acompanhar eles voando. E o sucesso tem sido grande. Todo ano eu falo com a doutora Larissa, que é a coordenadora desse projeto, que espero que essa curva, uma hora vai chegar no ápice e vai começar a cair, né? Mas todos os anos ela ainda continua crescente. Temos várias ninhos, são cerca de 150 ninhos ativos aqui em Campo Grande por ano. E outras espécies estão vindo na carona delas, nesses ninhos na cidade, na área urbana, dentro de residência, dentro de passeios públicos, em frente de mercados, empresas, como a maracanã, do buriti, o tucano e mais recentemente o urubu. E as araras híbridas que também se reproduzem aqui na cidade. Como eu disse, esses ninhos não têm uma durabilidade muito grande,
em média 6 a 7 anos, e aí acabam se perdendo, e se a gente não tiver renovação, porque isso demora bastante para chegar uma árvore desse porte, então no futuro provavelmente as araras vão estar nos deixando. E os problemas que elas enfrentam, então além de atropelamento, colisão com rede de energia, um problema sério aqui em Campo Grande é soltar linhas, pipas com cerol ou com linha chilena, e que isso acaba causando não só a morte de indivíduos, araras, mas também de gente e de outras espécies de aves. E o fato é que elas estão coabitando com a gente vê então que elas acabam aprendendo, a gente não tem muita, como tem algumas aves que colidem muito com os prédios, aqui a gente não é um problema, porque elas conseguem aprender e voar sem ficar colidindo. Elas acabaram virando ave símbolo da cidade, e tem uma lei hoje que reforça uma lei nacional em que é proibido cortar esses troncos de palmeira morta que dão vida, que servem de ninho para elas, e Campo Grande acabou então virando a capital das araras. E também é a capital do turismo de observação, das pessoas que antigamente passavam por aqui só para ir para Pantanal e Bonito, e que hoje passam 1 ou 2 dias, não só para ver as araras, mas para ver a nossa cultura, para ver as nossas aves, e com isso a gente está então melhorando também a questão social aqui da cidade, os aspectos econômicos e sociais. Então, com relação às araras, Campo Grande acabou virando um centro de reprodução, onde os filhotes nascidos aqui podem voltar para o interior. A gente já encontrou até mais de 200 quilômetros de Campo Grande, mas é necessário, então, conservar, manter essa arborização, principalmente com a diversidade de espécies nativas e também exóticas que servem de alimentação. A gente tem trabalhado muito com articulação para políticas públicas, com relação a essas questões da manutenção da biodiversidade, e que é importante, então, manter projetos de longo prazo para a gente ter esses conhecimentos sendo aprendido e implementado. Aqui a nossa equipe do lado direito do projeto Aves Urbanas, a equipe deste ano com a doutora Larissa, a mestranda Maria Eduarda Monteiro, que é médica veterinária aqui da UFMS, o Bruno Lucas e a Nuna Aracaki. E aqui um cientista cidadão, o Vinícius Santana, que nos cede muito material, porque ele adora sair fotografando as araras e fazendo vídeo, então ele acaba dando uma riqueza de informação muito grande para o nosso trabalho. E como eu disse, as araras vermelhas não estão reproduzindo aqui em ambiente natural, mas estão num prédio antigo, que porque está abandonado a gente não consegue entrar, mas muito provavelmente elas estão se reproduzindo lá. E agradecer o nosso apoio aos nossos parceiros e patrocinadores, principalmente do Projeto Arara Azul, que ajuda a manter o projeto Aves Urbanas. A gente não tem patrocinador para este projeto, a não ser o Adote um Filhote, uma campanha, e o resto a gente traz do Pantanal, sob o guarda-chuva das grandes araras, a gente capta recurso lá e trabalha aqui. E quem quiser acompanhar mais e saber mais do nosso trabalho, aqui estão os nossos contatos, e eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigada. Agradecer a doutora Neiva por essa palestra magnífica, né? Que eu acho que não tem quem não goste disso, quem não sinta orgulho de uma coisa dessa, né? A gente tem que lutar para isso aí realmente ser preservado. Vamos passar agora para a segunda palestra, que é da Camila Ock. A palestra é sobre polinização e outras interações com arborização em meio urbano. A Camila é graduada em Ciências Biológicas, fez mestrado e doutorado em Ecologia e Conservação pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Atualmente é professora adjunta aqui na Universidade, campus de Aquidauana, e está credenciada no programa de pós-graduação em Biologia Vegetal e programa de pós-graduação em Recursos Naturais, ambos na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Tem desenvolvido projetos na área de fenologia, interações mutualísticas e ecologia de populações de inseto. É pesquisador integrante de vários grupos de pesquisa do CNPq do Estado de Mato Grosso do Sul e líder do grupo de pesquisa Estudos Integrados em Biodiversidade do Cerrado e do Pantanal. Tá? Então, vamos passar a palavra aí para a doutora Camila.
Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma tarde, né, no nosso congresso. Espero que seja uma tarde bastante produtiva, de boas trocas de conhecimento. A minha palestra hoje, primeiro agradecer, né, aos meus colegas de comissão organizadora pelo convite e pela oportunidade de falar um pouquinho sobre interações ecológicas em ambiente urbano. Gostaria de agradecer a nossa anfitriã, Ana Maria. Gostaria de dizer que é uma honra estar ao lado da Neiva e do Bruno. É Bruno? Acho que Breno, né? Só acho que é muito injusto fazer uma apresentação depois da Neiva, né? Acho que é muita responsabilidade. Bom, minha palestra... Pode virar. Isso, muito obrigada. A minha palestra hoje está intitulada Polinização e outras interações com a arborização em meio urbano. A ideia hoje é fazer um compilado do que nós conhecemos sobre o efeito da urbanização na biodiversidade. E aí eu trago aqui algumas tendências gerais, né? Então existem várias tendências mundiais, 3 delas são que há uma redução da biodiversidade por diferentes motivos, então fragmentação, destruição de hábitat, introdução de espécies exóticas, poluição, superexploração, e que essa é uma realidade também para polinizadores, que é o meu grupo foco de estudo, tá? Outra tendência mundial é o aumento da população humana, especialmente em área urbana. Então, hoje, boa parte da população humana vive em ambiente urbano. Aqui no Brasil, mais de 80%, 85%, dependendo dos estados. E isso gera uma expansão das áreas urbanas. Então, pensando nessas 3 tendências que já estão bem comprovadas pela ciência, elas estão correlacionadas, né? Então, quando eu aumento a população humana, ela está principalmente em área urbana, e essas áreas urbanas elas precisam se expandir, a gente precisa começar a pensar em conservação da biodiversidade em meio urbano. E a gente precisa começar a gente começou, mas a gente precisa entender melhor como essa biodiversidade está distribuída no ambiente urbano, quais são os fatores de impacto à biodiversidade nesse ambiente urbano e também como podemos tornar esse ambiente mais amigável à biodiversidade. E aqui eu coloco uma frase para reflexão, né? Então, se a expansão das áreas urbanas é inevitável, é necessário pensar em conservação da biodiversidade nesses ambientes. Porque, de modo geral, vou falar aqui como bióloga, né? Nós gostamos muito de ir para o Pantanal, ir para o Cerrado, vou para a Serra de Maracaju, para a Serra de Bodoquena, realizar os meus estudos. Mas é fato que a gente precisa conhecer melhor a biodiversidade que nos cerca. Então, várias espécies que são muito comuns no nosso dia a dia, a gente tem pouquíssima informação, né? Então, quantos sabiam das informações que a professora Neiva trouxe agora há pouco na palestra dela? Né? Então, precisamos ainda, existem muitas lacunas de conhecimento e a gente precisa caminhar um pouco mais no sentido de conhecer essa biodiversidade e de como protegê-la. Bom, o que sabemos, né? Como essas informações estão distribuídas, assim como para todos os outros grupos e todas as interações, essas informações elas estão muito mais disponíveis para os ambientes temperados do que para os ambientes tropicais, e isso tem uma relação com o histórico. Então, áreas temperadas começaram na ciência antes, os países em desenvolvimento estão localizados em áreas temperadas. Nesses países desenvolvidos, se tem muito mais recurso para pesquisa e para produção de conhecimento, né? Então, existe uma série de oportunidades que os pesquisadores de regiões temperadas têm, ou de conhecimento consolidado que existe nas áreas temperadas, que a gente ainda não alcançou, né? Mas, além disso,
coisas que sabemos é que as espécies elas são afetadas de forma diferente pela urbanização. Então, algumas delas vão ser removidas desse ambiente, espécies mais sensíveis, né? Espécies que têm um alto requerimento ecológico para alimentação, para nidificação. Mentira, sério? Já falei tudo isso? Bom, então, as espécies elas respondem de forma diferente à urbanização, algumas inclusive aumentam em abundância em área urbana e é o que a gente vê. Então, de modo geral, se a gente contar um número de indivíduos, pode até ser que numa área urbana a gente encontre mais indivíduos, mas a gente encontra menos espécies, né? Então, uma biodiversidade menor. E que essa urbanização ela favorece principalmente espécies generalistas, e isso promove uma homogeneização biótica que inclusive já foi mencionada numa das palestras da manhã. Obviamente, se eu tenho uma modificação da estrutura da comunidade, eu tenho espécies diferentes presentes ali naquele ambiente, obviamente eu vou ter redes de interação que também são diferentes do ambiente natural. Então, se determinadas espécies de abelha deixaram de ocorrer no ambiente urbano, obviamente eu não vou ter elas presentes na rede de interação no meio urbano. E aqui, só para demonstrar as modificações que a gente enxerga no ambiente urbano, obviamente trazem oportunidades para algumas espécies. Então, o ambiente urbano ele vai ter uma série de características, é um mosaico bastante complexo, entre estruturas construídas, áreas impermeáveis, gramados extensos, jardins com espécies exóticas, com espécies que podem ou não ser invasoras, com espécies nativas. Então, a gente modifica bastante o ambiente e algumas espécies, como eu mencionei, é o que mostra... Como que eu faço para contar? E como mostra essas duas fotos aqui do canto, a natureza ela vai achando um jeitinho de permanecer. Aqui eu coloquei uma das espécies, o pardal é uma espécie exótica, mas é para exemplificar o que a gente tem acontecendo em ambiente urbano. Bem, as espécies que habitam o ambiente urbano têm uma série de papéis ecológicos incontáveis e prestam uma série de serviços ecossistêmicos que são essenciais aos ecossistemas e às atividades humanas. Então, aqui eu coloquei apenas alguns exemplos que eu acho que são bem fáceis de entender. Então, o papel dessas espécies como dispersoras de semente, que é essa primeira foto. Então, plantas muitas vezes dependem desses animais para levar as suas sementes para longe da planta-mãe, aumentar assim, a sobrevivência, diminuir a predação de sementes, enfim, diminuir a competição com a planta-mãe. E prestam um papel super importante, mas é um dos grupos que sofre bastante com a urbanização. Então, eles conseguem permear pouco essas áreas urbanas, tá? Na segunda foto, a gente tem o controle de pragas. Então, tem um serviço e um desserviço na mesma foto, E aqui na última foto, que é da Simone Mamed, que inclusive ministrou um minicurso hoje, se eu não me engano, dá uma palestra também ao longo do evento, que é promover o ecoturismo, o turismo ecológico, o turismo de observação de aves, que tem um papel econômico além do papel social. Bem, e aí falar um pouquinho dos polinizadores. 80% a 90% das plantas com flores dependem de animais para realizar esse processo de polinização. Então, aqueles frutos que a Neiva falou, que as araras consomem aqui no ambiente urbano, eles não vão sequer existir se os polinizadores não estiverem presentes. Então, eles fazem um papel essencial, polinizando inclusive lá o pezinho de goiaba do nosso quintal, o nosso pezinho de acerola, o morango, entre várias outras coisas que a gente planta, tanto na arborização viária, quanto dentro dos nossos quintais, e que estão disponíveis em algumas outras áreas verdes. Bom, e o que a gente sabe sobre urbanização e polinizadores aqui no Brasil? Aquele viés geográfico que a gente mencionou, que ocorre para áreas temperadas, ocorre aqui também dentro do Brasil.
Nesse trabalho de revisão, os autores encontraram 86 estudos realizados em áreas verdes urbanas, e isso incluiu, então, 519 espécies de plantas e 337 espécies de animais. Entre as espécies de plantas mais visitadas estão duas exóticas, né, o ipêzinho de jardim, o ipê amarelo de jardim, o margaridão, e aqui a cibipiruna, que é uma espécie nativa da Mata Atlântica. E lá do outro lado a gente tem as 3 espécies de visitantes que visitaram o maior conjunto de espécies vegetais. Bom, a primeira também é uma espécie exótica, que é a Apis mellifera, né? Deixa eu ver se eu consigo apontar aqui de novo. Tá. Aqui uma espécie exótica, que é a abelha europeia, a mais comum, aquela que quando vamos tomar um suco, um refrigerante, ela vai ali, né? O jataí ou jati, que é uma espécie nativa da região, e a Trigona spinipes, também uma espécie nativa de Arapuá, daquelas que enrolam no cabelo. Bom, vou ter que... Aqui só para mostrar como os estudos estão distribuídos no Brasil, aqueles 86 estudos. Uma coisa que eu gostaria muito de chamar a atenção é que aqui para a Caatinga e para os Pampas temos pouquíssimos estudos. Então, menos de 5% dos estudos foram realizados no Pampa e 1% daqueles estudos foi realizado na Caatinga. Não temos nenhum trabalho realizado em áreas urbanas aqui no Pantanal. E a floresta amazônica também constitui um certo vazio ali, embora tenhamos alguns estudos mais lá. Aqui é só esse mapa... Desculpa. Esse gráfico aqui de cima é para mostrar onde os trabalhos têm sido realizados. Então, aqui no Brasil, diferente das regiões temperadas, os estudos são desenvolvidos principalmente em áreas de campi, né, dos campos universitários. Essas áreas, elas geralmente têm uma elevada riqueza e os pesquisadores, via de regra, não precisam de uma autorização para entrar nessas áreas. É diferente de trabalhar num jardim particular ou então num terreno baldio, onde você precisa da autorização de cada um dos proprietários. Mas os estudos globais mostram que essas áreas, esses jardins e esses terrenos baldios são super importantes para a manutenção dos polinizadores. Então, que essas áreas deveriam ser melhor amostradas aqui no Brasil. A gente não consegue compreender ainda muito bem como elas contribuem para a manutenção da diversidade de polinizadores. E no último gráfico, como esses estudos estão distribuídos ao longo do tempo. Um outro resultado interessante que esse estudo traz é que, como relatado nas regiões temperadas, árvores têm um papel importantíssimo na manutenção da biodiversidade, mas que aqui no Brasil, herbáceas e arbustos cumprem um papel super importante em determinadas épocas do ano. Então, que a gente precisa pensar